Bem-vindos ao meu canal no YouTube. Hoje uma entrevista especial com um parceiro meu. Como jornalista, eu deveria tratá-lo por senhor, secretário, mas é um parceiro, um grande ator, galã, apresentador e com um desafio enorme pela frente, enorme, né? Assumiu há pouco tempo a Secretaria Especial de Cultura. Mário Frias, cara... Grande desafio. Eu quero saber primeiro, obrigado por estar aqui comigo, né, dando essa entrevista, tomando um pouquinho do seu tempo para tocar uma ideia comigo. Você está adaptado já a Brasília? Já entendeu bem como é que funcionam as coisas por aí, os meandros, né? Você que não era da política, entrou em política agora. Como é que está? Já se adaptou bem? Obrigado mais uma vez. Ô, meu irmão, prazer estar aqui no seu canal, que já é um sucesso, né? Tem coisas que só Deus sabe, né, irmão? Acompanhei você sempre um ídolo para mim do jornalismo, um cara que tem uma história de vida fantástica, né? Para mim é sempre um prazer estar com você, cara. Senhor nada, né? Senhor nada. Você que é senhor aqui nessa história. Pô, Mário é mais novo que eu, acho que 5 anos. Você está com 49, né? Não, senhor aqui é você. Eu fiz 54 agora, rapaz. Senhor. Imagina. Mais 6 eu sou idoso. Tu tá bem demais, cara. Tá jogando vôlei ainda, tá bem demais. Não tô conseguindo jogar nada, bicho. Aqui é uma loucura, uma correria. Tem que trabalhar. Mas já entendeu como é que funcionam as coisas em Brasília ou ainda está se adaptando? Então, cara, claro que é diferente do nosso meio, né? A gente é da iniciativa privada, mas a nossa base também é de uma grande empresa, né, Lacombe? A gente sabe que a gente tem um padrão de comportamento, né? A gente entende bastante de hierarquia, né? Acho que isso não falta para nós, né? Quem está na política é o cara que é eleito pelo povo, né? Eu sou um executivo, eu estou aqui para cumprir uma função que é muito próxima da minha expertise, né? Porque eu iniciei minha carreira como ator em 1996, né? Lá se vão quase 25 anos, mas eu já, basicamente, quase 15 anos que eu estou produzindo, né? Eu produzo para a TV, é claro, é o veículo que eu tenho expertise. Eu já lido com essa parte de executivo, né? De montar uma boa equipe, de administrar um orçamento. E existe, obviamente, né, essa questão do funcionalismo público, que eu acho super importante e estou tentando me adaptar, né, tem seu próprio ritmo. A iniciativa privada tem um ritmo um pouco diferente, né? É um novo desafio, mas como eu falei, estou muito grato à escolha do presidente, né, ao fato dele ter me convocado para esse trabalho. Mário, você é um galã. Você teve ali uma época de galã top da Rede Globo, né? Eu imagino que a classe artística normalmente muito mais voltada para o progressismo, mais voltada aos partidos de esquerda, né? Muito ligada ao PT, aqueles artistas mais cabeça, né? Menos voltados a esse mundo de televisão, mais do teatro. Eu imagino que eles tivessem algum preconceito em relação a você, não especificamente a você, mas aos galãs de um modo geral, né? E agora, você sente também, se é que você sentiu naquela época algum preconceito por ser um galã, você sente um preconceito também por ter assumido, né, a Secretaria Especial de Cultura, por estar à frente da política cultural do país? Existe isso? Você percebe isso? Olha, Lacombe, eu não tenho o que reclamar, não. Eu tenho lógico, algumas pessoas fazem críticas, né? Essa questão de ser galã, né? Eu acho que é um momento, né? Porque essa figura do galã, ela foi mudando ao longo dos anos, como é uma figura na moda, né? Eu acho que eu fui o galã numa geração, talvez hoje eu não fosse o galã de televisão, né? Não me adequasse a esse pré-requisito aí, talvez hoje eu não fosse esse galã aí, como eu já fui alguns anos atrás. Minha mãe sempre falou uma coisa muito bacana para mim, que é beleza não põe mesa, né? Eu acho que primeiro vem o teu caráter, a dignidade, a forma com que você encara as coisas. Eu sou muito grato a ter sido galã ou a ser galã, seja lá o que for, porque eu costumo ser muito agradecido a tudo que acontece na minha vida, mesmo nos momentos mais difíceis, né? Quando a gente perde pessoas que a gente ama, quando a gente, de repente, não consegue aquele emprego que a gente queria. Eu costumo sempre agradecer, né? Em relação a essa questão dos artistas em si, eu acho que
eles têm o direito de reclamar, eles têm o direito de achar o que quiserem, né? Eu nunca defini a minha vida, nem busquei o meu caminho em função do que os outros pensavam de mim, né? E aqui não vai ser diferente. Mário, esse governo ele tem uma pauta liberal na economia, né, e conservadora nos costumes, e para os liberais, talvez a existência de uma Secretaria Nacional de Cultura seja dispensável. Né? Muitos acham que não deveria haver, né, aquela história do liberal de considerar que saúde, segurança pública e educação são, né, o que o Estado deve olhar com mais atenção. Como definir uma política nacional de cultura? Que papel a Secretaria vai ter com você à frente dela? Bom, irmão, eu concordo com a agenda liberal, sim. Eu acho que o Estado tem que ser mais Brasil, menos Brasília. Eu acho isso... Eu também concordo com essa agenda. Também acho que a obrigação primordial do Estado é saúde, educação e segurança. Também acho, concordo com essas agendas, né? Acho, inclusive, que nesse aspecto o presidente teve muita força na eleição, porque o Brasil, não sei quem é que poderia estar feliz com o Brasil nos últimos 35 anos, né? Saúde sucateada, segurança nem se fala, educação nem se fala. Mas vamos lá. Vamos aqui falar sobre a Secretaria Especial de Cultura, que era um ministério, né? Tinha um status de ministério e hoje tem um status de Secretaria de Cultura. Quando a gente fala de um país continental, como você mesmo citou, o Brasil é um país multicultural, né? Eu tive a sorte de viajar o Brasil inteiro, algumas vezes na minha vida, tanto como ator, como apresentador. Eu produzi e apresentei um programa chamado Tô de Férias, que tinha o patrocínio da CVC, era exibido no SBT. Foi um sucesso de audiência e foi um programa que viajou o Brasil inteiro como uma família. A gente tinha no horário a máxima de bota ali entre um ponto e meio, e a gente chegou a dar nesse horário 5 pontos, o que mostra que o Brasil estava saudoso de um programa de televisão que falasse para a família. Um programa de televisão onde pudesse sentar o avô, o pai, o filho, o neto, todo mundo junto para assistir, né? Então, não só a eleição do presidente com 57,7 milhões, como o sucesso de um programa às 8h15 da manhã, falando de família e mostrando o Brasil, já denota essa tendência forte do brasileiro conservador, né? Acho que não há discussão quando entram os números, né? O português vai embora quando entra a matemática. Agora, quando a gente fala de cultura, a gente pode tentar analisar a cultura para essa linha liberal, a gente pode tentar analisar a cultura de duas maneiras. Uma é a cultura do povo, né? Então você tem a cultura do gaúcho, você tem a cultura do nordestino, você tem a cultura do centro-oeste, do norte, do noroeste do Brasil. Você tem a cultura diversificada, em cada esquina você vai ter lá a sua manifestação, né? Desde o Bumba Meu Boi, né? até os CTGs, a bombacha, você vai ter os rodeios, você vai ter as vaquejadas, você vai ter o Rock in Rio, né? E o que acontece, que eu percebi, né, ao longo dos anos, não só aqui na Secretaria de Cultura, mas ao longo dos anos, você percebe que somente um grupo de pessoas se intitulou dono da cultura. Se você não fizesse cultura daquele jeito, você não era tão da cultura, né? Assim como você falou, o preconceito do galã, aí o ator de teatro é que é o representante da cultura. Na música, se você não está falando de Chico Buarque, você não está falando de cultura, né? Claro que existe todo o meu respeito, tanto ao ator de teatro quanto ao Chico Buarque. Pô, eu vi Chico Buarque minha infância inteira, Tom Jobim, né? Vinícius de Moraes. Meu pai acordava de manhã e na vitrola, no LP, a gente escutava todas essas influências. Mas não é só porque a gente tem preferência por uma influência ou por um determinado artista que ele se torna Deus ou unanimidade da arte, né? Quantos outros artistas a gente viu ao longo desses anos, né? Esses dias faleceu o Renato de Barros, do Renato Silvio Caps. Eu conversei com a Renata, filha dele, fiquei muito emocionado, né? E você percebe que foi um grande artista, foi um grande compositor, fez parte da alegria, da vida das pessoas, né? E, de repente, morreu se sentindo não tão importante, né? Por que não tão importante? Porque fulano ou beltrano é Deus, ou fulano e beltrano detém o direito de ser um grande artista. Então, eu acho que você tem essa cultura, que é plural no Brasil inteiro, como você diz, num país de proporções continentais, então você vai encontrar culturas diferentes em todos os estados, em todos os municípios, né, em todas as 5 grandes regiões do Brasil.
Mas existe uma outra cultura, que é a cultura do governo, né? Que é a cultura estatal, que é a cultura do Estado. E a direção do Estado mudou. A direção mudou, está sob nova direção. E essa direção, não estou fazendo uma crítica direta a nenhum grupo, estou aqui fazendo uma avaliação bem abrangente, né? Para as pessoas aí entenderem um pouco de como eu estou vendo a situação. Mas, em geral, a ideia do presidente da República é que a cultura incentive todos os cidadãos em qualquer canto do Brasil, que todo brasileiro tenha acesso à cultura. Porque a gente fica pensando, a cultura, de um modo geral, ela se acostumou a depender do Estado, né? do capital do Estado, do capital público, do dinheiro público. Né? Então, o sujeito pega lá dinheiro pela lei de incentivo, uma empresa deixa de pagar lá os impostos que deve, investe esse dinheiro num projeto cultural, aquele artista, aquele produtor cultural monta o seu evento e ele cobra ingresso, então ele tem todo o custo bancado pelo dinheiro público e o lucro vem para ele. Então, o que você está me dizendo, mais ou menos, é o que eu defendo, talvez, que os recursos estatais, que o financiamento público em cultura, ele vai se voltar mais para projetos regionais e para projetos, por exemplo, em cidades menores, em cidades mais afastadas, em comunidades pobres e provavelmente sem a cobrança de ingresso, quer dizer, eventos culturais gratuitos. Seria mais ou menos isso, Mário? Eu tenho a mesma visão que você, né? O foco hoje, primeiro, né, quando você chega em qualquer lugar, é entender como é que estão as contas, né, dessa história e fazer planos de entrega, né? Ou seja, novos projetos. Claro que existe esse foco, né? Se fala muito da lei de incentivo, né? Se usou muito a lei Rouanet como plataforma de discussão, muita gente critica. Eu sou um defensor da lei, porque a lei ela é lei de incentivo à cultura, ou seja, essa lei ela tem por objetivo, como o próprio nome diz, incentivar a cultura. E como o Brasil é um país continental, a gente tem que buscar nos cantos do Brasil, em todos os rincões do Brasil, possibilidades de investimento, né? Eu falo sempre do artista jovem que a gente deve ajudar a desenvolver, mas a gente também tem artistas experientes, a gente tem artistas da melhor idade, né, que muitas vezes são esquecidos ou preteridos pela juventude. A gente vê isso em todos os veículos, né? Então eu tenho uma preocupação grande, Lacombe, em observar aonde há necessidade de investimentos, né? A gente está fazendo alguns planos para investir nas festas em Roraima, que é um estado lindo, com uma história maravilhosa, que muitas vezes não recebe investimentos, né? Então, eu acho que a preocupação, e aí sim, é uma preocupação minha também, em alinhamento com o presidente da República, em alinhamento com você, meu irmão, é fazer com que os projetos, eles beneficiem a população. Então, por exemplo, eu estava aqui outro dia com meu amigo, o deputado Luiz Lima, deputado federal pelo Estado do Rio de Janeiro, já foi secretário de esportes em outro governo, é um cara que tem uma experiência muito bacana, né? Um atleta olímpico, um cara respeitado, um cara patriota, né? Tem a minha admiração, tem o meu voto, eu votei no Luiz. E ele falou uma coisa muito interessante, que você também está falando, né? Às vezes você pega um montante grande de lei de isenção, a empresa vai lá e investe num grande evento, né? Que dura 3, 4, 5 dias às vezes. E se você for recalcular essa verba e transferir ela para municípios menores, para lugares mais distantes, vê que essa verba daria para fomentar a cultura, às vezes, por um ano. Então, também é um trabalho nosso, de conscientização, não só do poder público, quanto da iniciativa privada, da importância do seu investimento, de ficar atento, né? Você falou aí, às vezes, um super projeto, uma super peça que nem está falando de nenhum assunto nacional, não pegou o Saci Pererê, não pegou nenhuma história nossa para contar, está contando, às vezes, uma peça internacional de sucesso. Tudo bem, a gente pode fazer esse tipo de coisa, mas pegar o incentivo, bancar isso, depois cobrar ingresso, aí é que a conta não fecha na minha cabeça, né? E não vai fechar na cabeça de nenhum liberal, né? Porque se você está usando um artifício legal, que é a lei de incentivo, não é dinheiro público. Muita gente confunde, eu não estou tirando dinheiro de um fundo público para investir numa peça, não. É um projeto interessante, que tem um apelo, que pega essa isenção,
vai atrás de uma empresa que queira investir em publicidade e deixar de pagar uma fatia do imposto. A empresa também não está errada. Ela quer esse retorno de publicidade para ela. Por isso, ela vai priorizar que tenha o maior apelo publicitário. Porém, a gente tem que entender e tem que observar a necessidade que há num Brasil, num país como o Brasil, continental, num país que tem fome, que tem miséria, num país que ainda carece de um sistema de saúde mais forte, um sistema de educação mais acessível a todos. Então, com todas essas necessidades, como a cultura vai apoiar um projeto que consegue essa isenção fiscal, às vezes, de verbas milionárias e não retorna no âmbito social, não faz uma apresentação gratuita. Eu não estou falando que você tem que fazer todas as apresentações gratuitas, mas você tem que ter um bom senso, uma parte gratuita, uma parte com ingressos acessíveis. Então, há muitas discussões em torno disso, mas gostaria de deixar bem claro aqui, Lacombe, aproveitar o seu espaço e a sua audiência para dizer que a cultura é muito importante para um plano de governo, tá? E a cultura acessível a todos, ela dignifica, ela inclui o cidadão. Então, um cara que é músico, tem um violão, tem um talento, às vezes, se ele não conseguir manifestar isso, ele vai ser uma pessoa frustrada, né? Ele vai ser uma pessoa que não vai encontrar felicidade. Há uma preocupação no governo federal hoje muito forte, através do presidente, de que a cultura seja inclusiva, né? E a gente está tomando conta muito bem, primeiro, para entender todo o processo que foi entregue a mim, saber de onde vem, aonde estão os furos, o que está acontecendo de errado, né? E, em seguida, fazer o desejo do presidente da República e seu, meu amigo, que é de fazer a cultura ser acessível a todos os brasileiros, todos, desde o cara que mora em Roraima, desde o cara que mora em Macapá, ao cara que mora em Santa Maria, ao cara do Rio de Janeiro, ao cara do Ceará, todo mundo tem direito à cultura. Porque as leis de incentivo, Mário, criaram algumas covardias. Uma você já citou. Por que uma empresa vai investir pelas leis de incentivo num projeto pequeno, lá num grotão, numa comunidade pequena, né? Se ele pode investir num grande show, num grande espetáculo de um artista famoso e ter a marca da empresa dele ali, de certa forma, divulgada, né? Então, criou-se essa covardia. Claro que o empresário vai apostar primordialmente, com a cabeça de empresário, num projeto maior, né? Que dê mais visibilidade à marca, né? Da empresa dele. E há uma outra questão também. A gente trabalha com audiovisual, você e eu, né? Eu estou há 32 anos nisso, você há quase tanto tempo assim quanto eu. E o que eu percebi, eu tenho muitos amigos que têm produtoras, obviamente, muitos conhecidos que trabalham com isso, com produção de audiovisual, com o uso das leis de incentivo. E eu percebo também que se criaram relações promíscuas, às vezes, entre diretores de programação, por exemplo, diretores de canais de televisão abertos e fechados, e os donos dessas produtoras. Quer dizer, o processo de aprovação de um projeto para exibição num canal, ele às vezes passava, eu espero que isso mude, por uma divisão do dinheirinho, entendeu? Então eu tenho uma produtora, vou produzir um espetáculo, produzir um programa de televisão, vou exibir na sua emissora de TV. Por que você vai escolher o meu projeto e não o outro? Porque eu vou facilitar, vou fazer um depósito na sua conta. Isso também existiu. Né? Isso também existiu, espero que não exista, que isso pare de alguma forma. Né? E você me mandou outro dia, eu recebo algumas, fico muito feliz que você me alimenta com informações importantes sobre o seu trabalho, e você me mandou uma lista enorme de processos pendentes, né? De empresas que usaram leis de incentivo, e esses processos estão ali pendentes, sem avaliação, muito poucos foram avaliados, né? E a maioria que foi avaliada, ela foi aprovada com ressalvas, né? Então, como é que está essa análise desses processos? Se não me engano, mais de 4 bilhões de reais em leis de incentivo, e isso precisa ser fiscalizado. Como é que está esse processo? Eu tenho produtora, trabalhei anos, e uma das coisas que foi muito bacana, né, no meu sucesso como produtor foi ter orçamentos enxutos, orçamentos verdadeiros, né? Porque quando há esse tipo de fatiamento, que você citou muito bem aí, que a gente sabe que existe, não só alguns, né, é feito para o favorecimento de alguns, mas a nossa própria classe acaba sendo prejudicada, porque se você pega uma fatia grande, uma verba grande, fatia ela num pedaço grande para dividir entre poucos, significa que você está achatando a classe que trabalha.
Então, isso é muito sério, né? Eu torço muito para que isso acabe, porque isso é uma decisão das próprias empresas e dos profissionais, né? Essa questão essa lista, ela está divulgada, né? É uma lista transparente, qualquer um pode acessar, né, a Ancine para entender sobre essa lista, né? O que acontece que a gente precisa entender em primeiro lugar é que esse governo está com 1 ano e meio aí, né? Quase 2 anos, vai cumprir os primeiros 2 anos agora. Então, o que está sendo levantado é de um passado bem longo, né? Mesmo que a gente quisesse fazer um trabalho de auditoria disso a fundo, a gente levaria muito tempo. Então, há que se parabenizar muito o Alex Braga, presidente da Ancine, pela seriedade com que ele está conduzindo todos esses processos. Nessa lista você vai ter acesso a diversos... que fique bem claro aqui, Lacombe, que eu não estou acusando ninguém de nada. Tá? A gente tem uma lista onde mostra uma dificuldade profunda de análise de diversos orçamentos, com diversos proponentes, diversas empresas que estavam aí no mercado durante anos. Né? Eu não estou aqui falando de um ou de outro, a gente está falando de um mercado, né? de uma grande fatia de mercado que tá corrompida, não é segredo para ninguém, assim como a saúde está corrompida, assim como a educação estava, como outras pastas estavam aqui, estava muito aparelhado, né? Então, essa lista, ela é uma lista que está disponível no site da Ancine, quem quiser vai lá. Eu acho irresponsável da minha parte eu acusar qualquer um aqui, é o que eu estou falando. A gente está falando de um mercado, de um modus operandi, que se aplicou aí durante os últimos 35 anos, não só na cultura, como no Brasil. Mas eu acho que o principal agora, Lacombe, é o fato de que há uma vontade muito grande de se fazer o certo, né? Então, é o que eu falei, está de parabéns à Secretaria de Cultura, né? Não vou negar que a gente tem buscado esse trabalho com muita força. Está de parabéns a Ancine, o presidente Alex Braga, de toda a equipe dele, do Vinícius, da Luana, de todo mundo que vem trabalhando aí incansavelmente para fazer um levantamento e entender. Muita gente está falando, mas a cultura está parada. A cultura não está parada. A cultura está passando por uma avaliação, um entendimento das coisas que estavam para trás e a gente está acelerando bastante. Daqui a pouco eu tenho certeza que você vai fazer uma pergunta sobre os projetos que já estão aí, né? Dentre eles, a gente tem essa ajuda dessa linha de crédito para os exibidores de cinema que estavam praticamente à beira da falência, tanto os pequenos como grandes, né? A gente tem que aí agradecer ao BNDES, ao BRDE e também ao Ministério do Turismo, né? O ministro Marcelo Álvaro Antônio também é muito importante nesse momento, tem sido uma pessoa crucial para a aprovação desses projetos. Então, não é um mérito somente da Secult, não é um mérito somente do secretário de Cultura. Mas eu acho que é fundamental, Lacombe, passar essa história limpa para que a gente possa construir uma nova história. Com certeza a Covid-19, essas quarentenas pesadíssimas que a gente enfrentou e ainda enfrenta, né, atingiram em cheio esse setor da cultura. Só que eu estava vendo a sua entrevista aos Pingos nos Is, fui lá olhar os comentários e muita gente falando assim, peraí, o pessoal da cultura que entre na fila do auxílio emergencial. Por que o pessoal da cultura tem que ter um tratamento diferenciado, né, à parte? Então, vocês têm uma preocupação de ter uma linha de crédito para esse pessoal. Quer dizer, na verdade, é uma preocupação de gerar emprego também. Então, existe, já que você me deu o gancho aqui, vamos tentar resumir, depois a gente avança mais. Vamos tentar resumir em que situação você encontrou a secretaria e quais são assim, os principais problemas mais imediatos a resolver e os seus desafios que estão aí na cara já. Bom, cara, eu encontrei a secretaria num momento muito delicado, porque até por essa questão da mudança do gestor, da mudança do secretário, muitas vezes, num período muito pequeno, eu encontrei ela muito desmembrada, né? Em alguns lugares, em algumas posições, primeiro na Casa Civil, depois no turismo, as vinculadas respondendo ao turismo e sem uma ligação mais direta comigo. Então, é muito difícil você gerir uma história que não está ali organizadinha, né? Aos poucos eu estou tentando organizar, né? Quem reclama dessa história que não tem que se privilegiar, o governo federal já colocou à disposição
essa ajuda de custo de R$600 para todos os brasileiros. A questão que a gente entende aí, muito bem colocada também pela Câmara dos Deputados, foi um projeto votado por todos também, vamos dar mérito a quem tem, né? Da Lei Aldir Blanc, que é o momento que as pessoas têm que entender que o artista, principalmente o artista pequeno de rua, ele raramente tem um salário. Ele ganha a diária dele, ganha o show que ele faz, a apresentação que ele faz, os cinemas, em função muito das restrições ditadas aí pelos governadores e prefeitos, né, impossibilitaram a abertura dos cinemas, dos teatros, né, dos circos, principalmente também, que é uma classe muito prejudicada nesse momento em que não pode haver aglomeração, né, muitas vezes arbitrária, sem uma explicação ou sem um fundamento mais técnico, né, e aí é uma opinião pessoal minha. Eu acho que essas ajudas todas que a gente está conseguindo gerar, desde a Aldir Blanc até essa linha de pequenos exibidores, tem sido muito importante para os artistas brasileiros, de todos os rincões. Mais uma vez, a preocupação do presidente vai muito de encontro a esse momento. A gente tem que ajudar, sim. Não concordo com essa reclamação. Acho fundamental, nesse momento, que a gente preste atenção a todas as classes de brasileiros, e nós, artistas, somos uma delas. Muito importante. Muito importante que se diga que o Brasil é um país alegre, o Brasil é um país festivo, o brasileiro é tido como um cara abraçador, quente, receptivo. Então, eu acho que também faz parte de sair desse momento triste a força dos artistas brasileiros, das nossas festas. Muita gente não pensa quando diz, por que o artista? Gente, o cinema, às vezes, é a única fonte econômica de um pequeno município. As festas, o prejuízo das festas juninas do Nordeste esse ano, eu estava conversando com o Gilson Machado, presidente da Embratur, falando do desespero do povo que vive das festas juninas. Essas festas, muitas vezes, elas geram verbas e subsídios para o ano inteiro, como o carnaval é para o carioca. Então, há que se repensar essa questão aí de por que o artista recebe? Porque todos os brasileiros estão recebendo. O presidente da República usou uma frase muito bacana: nesse governo ninguém fica para trás. Ô, Mário, eu uma vez defendendo que as leis de incentivo caminhassem mais ou menos como você indicou aí, né, voltadas para esses artistas que estão começando, artistas de rua, artistas que vão se apresentar em comunidades, eventos culturais que vão ser levados a grotões, a cidades menores. Eu disse, poxa, porque a grande indústria, a indústria da cultura, ela pode, a gente tem hoje uma taxa de juros a mais baixa da história, a gente está em 2% de taxa de juros. Quer dizer, por que os produtores culturais, os grandes artistas, não vão aos bancos e pegam lá um empréstimo, né, montam os seus espetáculos, os seus eventos, oferem lucro, né, pagam esse financiamento e ficam com o que sobrar? E uma amiga minha, que trabalha com lei de incentivo, que é produtora cultural, ela disse, mas espera aí, 2% a taxa Selic, mas na ponta lá, quando eu vou ao banco pedir empréstimo, a taxa de juros praticada não é essa. Então, existe também a preocupação da Secretaria de Cultura de criar linhas de crédito para grandes espetáculos, grandes eventos culturais, já que eu entendi que as leis de incentivo caminharão mais para esse artista menor, né, um artista mais regional? Eu vou falar aqui rapidinho sobre uma entrevista que eu vi do Juca de Oliveira, que é um grande dramaturgo nosso de teatro, um grande ator, com passagens inesquecíveis na televisão, como ator também. O Juca falou uma coisa muito interessante, né? Ele disse que a lei de incentivo ela empobreceu o teatro, porque ela criou um costume, ela criou um hábito errado, né? Ele fala assim, né? Estou usando exatamente as palavras do Juca, tá? Ele diz, eu como dramaturgo, toda vez que eu coloco uma peça em cartaz e ela faz sucesso, aquilo me alimenta para entrar num novo processo criativo. Por quê? Porque eu vou me esmerar em criar uma outra peça, uma outra obra cultural de teatro que repita o sucesso daquela outra, né? E aí ele dizia que significa o sucesso? Significa escrever o primeiro roteiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o 10º, o milésimo, até escolher a melhor palavra para cada língua, para o melhor time da comédia, para o melhor time do drama,
para aquilo ser desenvolvido. E isso aí, quando você está desenvolvendo aquilo, você está desenvolvendo o próprio artista, você está causando desenvolvimento humano. O cara da lei, ele estava acostumado, escreve um roteiro, um argumento, aprova em lei, depois ele elabora, depois ele melhora o espetáculo, enquanto o espetáculo já está em cartaz, já estreou, já tinha um ritmo. Então isso diz muito sobre o momento que a gente está falando agora. É óbvio que a gente quer grandes espetáculos. Pô, construir um grande musical é muito caro. A gente não vai, eu não estou aqui falando para você que a gente vai parar de fomentar grandes espetáculos. O que a gente está dizendo é que a gente vai querer ser mais democrático. E não é o papel só da Secretaria de Cultura quando eu falo isso. É o papel das empresas também entender a necessidade de fomentar pequenos espetáculos, criar linhas para incentivar artistas menores que não têm tanta repercussão nacional, mas às vezes você tem um grande artista na praça, ele reúne o povo na praça para assistir. Por que não também fazer um fomento àquele artista? As empresas grandes, obviamente que elas têm o objetivo de se alimentar, né? De trazer um grande artista para fazer um grande público, para ter uma repercussão de mídia grande. Mas eu acho que a gente precisa, nesse momento, como brasileiros, todos nós, desde o cara que é pequeno até o cara que é presidente de uma grande empresa, aqui dentro do Brasil, entender que ele tem que ajudar nesse aspecto. Então, o setor cultural, a gente concorda, ele se acostumou, né, a depender, como o Juca de Oliveira falou, a depender do capital público, né, do dinheiro público. Então, a gente acredita, acho que você e eu acreditamos que dá para mudar isso, né, Mário? Eu acho que chegou o momento de menos eu e mais nós, sabe? Tanto na cultura como na educação. Será que só os artistas antigos, né? Eu estou até sendo incoerente aqui, mas será que só existe um grande artista? Quer dizer que só você pode ter o PIN de artista, só você. Então, porque você é o grande cara, porque todo mundo é respeitado, só se o cara fizer aquilo que você faz, do seu modo, é que ele vai ser reconhecido, né? Eu acho injusto, acho que chegou o momento da gente pensar na cultura mais plural, mais acessível, né? Mais uma vez, eu não estou dizendo aqui que a gente não deve privilegiar os grandes artistas, que a gente não deve privilegiar os grandes espetáculos, os grandes shows. Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio no Brasil de hoje e entender que quem está aqui hoje no governo quer a cultura para todos. Agora deixa eu colocar de novo o meu lado liberal aqui nesse papo, você me desculpa. Dá para pensar também na participação da iniciativa privada, por exemplo, na administração de museus, de fundações, de bibliotecas, por exemplo? Ou você acha que isso é improvável, não deve ser feito? Eu acho fundamental, Lacombe, como uma forma de preservar a história, como uma forma de agradecimento. É fundamental a participação da iniciativa privada. E quanto à Cinemateca? A gente ouviu falar tanto da Cinemateca, a Regina Duarte assumiria lá um cargo à frente da Cinemateca. Eu sei que você visitou a Cinemateca em São Paulo, ficou impressionado, muito emocionado com o que encontrou lá. Tem funcionários em greve, a situação é bem delicada. Já tem uma estratégia para levantar a Cinemateca, talvez com capital privado também? Hoje, eu estou satisfeito com o que a gente conseguiu. Estamos de posse das chaves da Cinemateca. O nosso contrato de empresas emergenciais já está vigente, já está em ação, tá? Então aquilo lá está protegido. Agora vai se fazer um novo chamamento para que se tenha uma empresa para administrar novamente a Cinemateca. Mas eu já te digo de antemão, tá? Que se depender de mim, do secretário de Cultura, os profissionais que têm todo o envolvimento e conhecem aquilo lá como a própria vida vão ser mantidos. E a Regina Duarte assume realmente um cargo à frente da Cinemateca ou ainda não há nada certo, fechado sobre isso? Lacombe, eu sou uma pessoa muito correta, né? O presidente da República me pediu para que a Regina ficasse numa secretaria. Eu não sei se é interesse dela, tá? Mas é um pedido do presidente. Então, no momento certo, eu vou tomar as providências cabíveis para essa história e, se for possível, e se ela quiser, é a vontade do presidente da República que ela tome conta da Cinemateca, sim. Mário, vamos falar um pouquinho já chegando ao fim do nosso papo aqui, da nossa conversa, de aparelhamento, né? A gente teve durante muitos anos, tem gente que não gosta de que fale de marxismo cultural, mas a gente vê aí escolas, universidades, mídia e cultura, né? Durante muitos anos, tudo isso
dominado por um pensamento, né, mais à esquerda, digamos assim. Tem gente também que não gosta de direita e esquerda, mas é um pensamento não conservador, não liberal. A gente teve a cultura caminhando muito nessa linha, tem ainda, a gente tem vários artistas ligados a partidos políticos, como o PT, por exemplo, o PSOL, né? E como é que você vai lidar com uma situação de não repetir o erro, né, pela outra via? Quer dizer, como é que você vai tentar se manter tendo a sua linha de pensamento, claro, convergente com a linha de pensamento desse governo, mas como é que você vai agir para que a gente não tenha o aparelhamento cultural conservador, por exemplo, para que a gente mantenha, né, a cultura livre e democrática? Você se preocupa com isso? Acha que é um processo orgânico ou vai ter que ter um olho mais atento sobre isso? A gente viu durante muitos anos o aparelhamento. Eu não consigo negar isso, né? Isso para mim é um fato. A gente viveu governos, na minha opinião, aí como eleitor, que não fizeram absolutamente nada pelo povo e fizeram muito pelo grupinho deles mesmos, né? A cultura também está nesse grupo, eu vejo assim. Mas aí eu vou ser conservador também, cara. Você é do vôlei, né? Eu sou sobrinho do Bebeto de Freitas. Sei disso. E eu vi a luta Aliás, conheci Bebeto, convivi com ele, porque eu sou cunhado do Carlão, que foi treinado por ele, né, campeão olímpico em Barcelona em 92. Eu joguei vôlei, minha irmã mais velha jogou vôlei, estive com o Bebeto algumas vezes. Sou botafoguense, então tinha mais essa afinidade, tenho mais essa afinidade ainda com o Bebeto. Grande figura, e percebo que você tem assim, alguma coisa dele. Isso é muito bom, porque ele era um grande cara, uma grande pessoa, um grande profissional. Para mim, falar do Bebeto é complicado, cara. Eu me emociono muito falando do Bebeto, porque, independente do que o Bebeto pensava politicamente, o Bebeto nunca cedeu às pressões. O Bebeto foi um cara que olhou para o esporte como matéria de inclusão humana. O Bebeto nunca aceitou a situação, tanto que o Bebeto voluntariamente foi campeão pelo mundo, né? Saiu do Brasil voluntariamente, né? Se exilou aí dessas situações que ele não concordava. Tantos nomes que o Bebeto brigava durante anos foram expostos aí na corrupção da Olimpíada, estavam envolvidos em tudo que é tipo de safadeza com dinheiro público, né? Alguns presos, outros por aí, mundo afora, né? Mas eu vivi o voleibol, né? Eu joguei vôlei, né? Minha vida inteira eu joguei voleibol. Meu primeiro esporte como brasileiro foi o voleibol. Sempre tive o sonho. Inclusive, antes do meu pai falecer, quando eu tinha 14 anos, eu ia morar com o Bebeto, quando o Bebeto estava jogando em Chapecó, quando o Bebeto estava treinando o time de Chapecó. Então, eu não peguei o Bebeto jogador, né? Não tenho idade para ter visto. O Bebeto foi considerado o maior jogador do mundo em Montreal, né? Em Munique. O Bebeto era um maior concurso. O Bebeto foi um cara que ele transbordou as barreiras de atleta e foi ser um gestor de esporte, né? Terminou não, né? Foi presidente do Botafogo, depois foi para o Atlético Mineiro, né? Um dos últimos feitos do Bebeto foi investir no futebol americano, no time de futebol americano do Atlético, né? Então faleceu fazendo o que sabia fazer muito bem, né? Então, assim, cara, eu me sinto no dever, assim como ele se sentiu durante a vida toda, de fazer o que é certo, né? A cultura não tem lados. A cultura, ela esteve do lado errado, né? Ou foi, desculpa, não do lado errado, né? Mas foi utilizada da maneira errada no meu ponto de vista. Então, eu, como gestor, eu tenho a obrigação de transformar a cultura em acessível, né? Não sou eu que vou aqui destruir sonho de jovem nenhum. Pelo contrário, o que eu quero é apoiar, o que eu quero é fazer uma gestão mais competente, mais focada nos números verdadeiros, né? Sem grandes distorções, sem grandes projetos impossíveis. Eu quero apoiar a cultura em todas as suas manifestações Brasil afora. Quero fazer uma gestão econômica. Eu sou aquele cara bem chato, né? Que desliga o ar-condicionado, que apaga a luz, que não quer que a Secretaria de Cultura fique aqui toda acesa. Eu tenho orgulho da minha família, tenho orgulho do Bebeto. Como eu falei, para mim o Bebeto é um grande ídolo, um ícone, um cara que transbordou as barreiras políticas, fez muito pelo Brasil, fez muito pelo esporte brasileiro. Me lembro do Bebeto já mais velho, morando em cima de mim, né? Moramos no mesmo prédio, eu e ele, passando por momentos muito difíceis, né? Que a gente não vai comentar aqui,
mas eu me lembro dele ainda bem bravo, né, gritando: como é que pode? O cara sabe de tudo e não denuncia. Então, assim, eu tenho muito orgulho de conservar as minhas raízes e estou aqui para fazer um trabalho honesto, digno. Sou muito grato ao presidente da República, respeito muito o presidente da República como esse homem forte, familiar. Muita gente está falando muita bobagem, se esquece ou quer se esquecer de como estava o Brasil, sucateado, né? Colocando responsabilidades sobre esse presidente que não as tem. Tiraram dele todas as prerrogativas dos estados, dos municípios, né? De maneira vil, na minha opinião. Ele tem feito um trabalho muito importante na saúde, investindo muito no povo brasileiro. Nunca se investiu tanto em cultura nessa pandemia, né? Então, o meu único foco, não sou uma pessoa de ambições políticas, não tenho desejos materiais, sou um cara que saio do trabalho e vou para casa ficar com a minha esposa, que ainda é o melhor programa nesses últimos 15 anos, tenho muito prazer de estar com ela. A gente é uma família muito fechada, amo minha mãe, então eu estou aqui para fazer o que eu devo fazer, não o que eu preciso fazer. Você estava falando do Bebeto de Freitas, eu fiquei lembrando aqui que eu convivi com o Bebeto durante um período na Itália também, que eu passei lá, ele treinava o time do meu cunhado. Ídolo na Itália, Bebeto ele foi campeão mundial pela Itália. Bebeto venceu. Eliminando o Brasil. Exatamente, Bebeto venceu uma semifinal. Quem ama o esporte como eu amo, e você, meu amigo, não só ama, como pratica e cobriu o esporte sua vida inteira, entende a fundo, jamais pode esquecer a cena de um técnico de uma seleção mundialmente famosa, como era a seleção italiana na época, vencer a seleção brasileira numa semifinal e permanecer sentado. Quem quiser, tiver curiosidade, pode procurar. Ele ficou sentado, o estádio veio abaixo, a seleção italiana pulando, o mundo italiano gritando, e ele com a mão no rosto, com vontade de chorar, porque tinha eliminado a seleção brasileira. Se você me mostrar na história do esporte alguém como o Bebeto, irmão, muda o meu nome, porque foi o maior jogador do mundo, como técnico conquistou tudo, numa época em que você não tinha uma comissão técnica com 500 caras, era ele o cérebro da preparação física, da estratégia em campo, do grande técnico na beira do gramado, foi um gestor ímpar, honesto. Bebeto nunca enriqueceu através do esporte, tá? Então, assim, tenho muito orgulho dele sim, meu irmão, muito. E é um prazer ouvir você falar isso, porque eu tenho uma admiração muito grande por você e você sabe disso. É recíproco. Não, Bebeto era um patriota, acima de tudo, um patriota, apaixonado pelo Brasil, um cara extremamente sério, muita seriedade em tudo que ele fazia, nada era à toa, nada era de qualquer jeito, né? E honesto. E fiquei aqui, Mário, me lembrando, né, você citou algumas figuras com as quais ele teve que conviver, o Bebeto, né, com dirigentes esportivos, principalmente, desonestos. A gente já desconfiava naquela época, obviamente, hoje sabemos disso. E eu passei alguns constrangimentos, né, tendo que fazer reportagens, eventualmente, com esses dirigentes, nos 14 anos que eu estive à frente, né, como repórter, como jornalista esportivo, né. Me lembro que uma vez eu fui fazer uma reportagem, não vou citar o dirigente, e fui fazer uma reportagem a pedido, né, dos donos da emissora, com o dirigente esportivo, com as perguntas mais ou menos fechadas, a pauta fechada e, obviamente, uma pauta elogiosa a uma pessoa que eu sabia que era odiosa, que era desonesta, que roubava, que era corrupta. Infelizmente. Então, nós temos, ainda bem, nossa história é muito parecida, Mário, porque eu perdi meu pai, eu era muito novo também, né? E temos exemplos, no plural, na nossa família, de pessoas do bem, pessoas que querem fazer o bem, que trabalham pelo bem do país, pelo bem da família. E eu desejo a você, meu amigo, meu irmão, tudo de bom, né? Que você continue firme aí nessa caminhada. Os desafios são enormes, né? Enormes, mas você, com certeza, como o Bebeto de Freitas, seu tio, vai sair vitorioso sempre. Tudo de bom, tá? Muitíssimo obrigado pela entrevista. Irmão, é muito bom, né? Porque Deus é muito justo. Deus não dá aquilo que a gente quer, Deus dá aquilo que a gente precisa, né? Hoje você está aí independente, sem precisar engolir caroço de azeitona, né? É isso aí, meu irmão. Sou seu fã.
Valeu, idem, Mário, tudo de bom, muito obrigado. Pessoal, até a próxima. Mário está com redes sociais, bom, Instagram, eu sigo o Mário, você tem canal no YouTube, como secretário você não deve ter tempo para isso, né? Não dá tempo para nada, cara. Tô quase sem tempo para dormir, mas tem o Twitter também, tem o Não, Parler, então, ó, tem todo isso aí. mundo seguindo o Mário Frias, tá? Encontrem o Mário lá nas redes sociais, o sigam porque vale a pena. Um cara que tem tudo para fazer um grande trabalho à frente da Secretaria Especial de Cultura. E se você ainda não é inscrito ainda aqui no meu canal, se inscreva, ative aí as notificações. Tem que falar isso, Mário, desculpa, estou aprendendo, Pô, mas tem que falar isso toda vez. Passamos de 1 você é milhão de ídolo. inscritos, mas a gente quer mais. Então, tudo de bom para todos. Mário, mais uma vez, obrigado. Até a próxima. Valeu. Obrigado, irmão.